Quero reforçar para você aí este convite de estar comigo na celebração ao vivo de quarta-feira. Nesta próxima quarta-feira, às 20 horas, o endereço é Rua Piauí, número 1328. Vai ser uma alegria receber você aqui, juntos nós cantarmos, adorarmos ao Senhor, estudarmos a Bíblia, ter um tempo também de oração, você trazer seus pedidos, você trazer seu coração e receber um tempo de oração sobre a sua vida. Nesta próxima quarta-feira, às 20 horas. Nós estamos estudando, primeiro, que Deus é um Deus que estabelece, que aquilo que põe a mão prospera, constrói solidamente. E Deus nos fez pessoas que estabelecem. O pecado, o diabo, ou a ignorância das coisas de Deus faz com que alguém viva longe de Deus e não seja alguém que estabelece, que constrói sobre a areia. Toda hora vai embora, para, não continua, não prospera, não frutifica. E estamos estudando que Deus quer fazer uma obra na nossa vida. Deus não quer apenas que eu e você sejamos pessoas que frequentam a igreja, que vai à missa, que vai ao culto, que anda com a Bíblia, que é a religião. Não, Deus quer que a nossa vida seja verdadeiramente abençoada, segundo o seu reino, segundo o seu propósito, sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Quando nós participamos do culto, quando nós decidimos andar com Jesus, não é uma decisão de religião, é uma decisão de vida com Deus. E quando Deus entra na nossa vida dessa forma, Ele começa a nos dar características dele que nos fazem prósperos, abençoados, felizes. E Deus quer isso para você. E uma destas características é estabelecer. Como é que eu posso ser alguém que estabelece? Vimos pela palavra de Deus que ninguém se estabelece se for fora da luz, nas trevas, se for sem verdade, sem justiça. Só se estabelece com luz, com graça, com verdade, com justiça. E terminamos o bloco anterior vendo que Deus, nesses 4 próximos pontos, nos ensina claramente que passos dar. Primeiro, Deus estabelece um pacto. Segundo, Deus estabelece um lugar, uma cidade. Terceiro, Deus estabelece paz e sustento. E por último, Deus estabelece um governo. Primeiro, o que é Deus estabelece um pacto? Nós lemos em Gênesis 6:18, mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Estamos falando da arca da salvação. Se eu e você quisermos ser pessoas que não vivem apenas tentando, mas estabelecendo tudo aquilo que é vital para a nossa vida, tudo aquilo que é a vontade de Deus, precisamos ser alguém que tem um pacto, uma aliança com Deus através da salvação em Cristo Jesus. Você precisa estudar e aprender o que é salvação. Eu já ensinei um pouco sobre isso aqui e vou mais à frente continuar ensinando sobre isso. O que é salvação em Jesus Cristo? Se você não sabe o que é isso, você não pode ignorar, você não pode criticar, você não pode resistir. Você precisa estudar urgentemente sobre salvação. O que é salvação eterna? O que é salvação em Cristo Jesus? Porque eu e você podemos não existir mais nessa terra em fração de segundos. E se sairmos desta terra sem salvação em Cristo Jesus, viveremos por toda a eternidade longe de Deus. E eu não quero isso para você. Então, precisamos ter um pacto, uma aliança, porque Deus estabeleceu um pacto, uma aliança de salvação. E segundo esse texto que lemos, esta aliança, este pacto, é para nós e para toda a nossa família. Você tem alguém na sua família que nunca prospera, que é talvez um problema, um entrave, uma coisa, oh meu Deus. Busca a Deus, começa a andar com Deus. Tenha um pacto, uma aliança com Deus, que você vai ver que Deus traz vida, graça, vitória para toda a sua família, traz salvação. Tenha um pacto com Deus. Segundo, Deus estabelece um lugar, uma cidade. Lá no Salmo número 87, capítulo 87, verso 1, nós lemos assim: o fundamento dela está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó.
Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Farei menção de Raabe e de Babilônia, dentre os que me conhecem. Eis que da Filístia e de Tiro e da Etiópia se dirá, este nasceu ali. Sim, de Sião se dirá, este e aquele nasceram ali. E o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu ali. Tanto os cantores como os que tocam instrumentos dirão, todas as minhas fontes estão em ti. Este texto fala de Deus estabelecendo uma cidade, e esta cidade é Sião. E na Bíblia, esta cidade, além de ser um local físico que existe hoje em Israel, Jerusalém, e que existirá para sempre, ela é também um local de culto, de adoração, um local celestial para onde nós vamos todas as vezes que entramos na presença de Deus para o adorar. Todo aquele que estabelece um pacto com o Senhor, todos aqueles que têm um pacto, uma aliança real com Jesus, passam a ter também um pacto, uma aliança, um estabelecimento de vida de adoração, vida de culto. Não é ir à religião, não é bater o ponto lá na missa, no culto, hoje eu não sei se eu vou, amanhã eu não vou, aquelas coisas bobas de religiosidade. Isso não leva ninguém a lugar nenhum, você está perdendo tempo. Mas é ir a um lugar, estar congregado com mais pessoas, ou às vezes sozinho em casa, adorar a Deus, adorar ao Senhor. Seja alguém que tenha um pacto com o Senhor, e seja alguém que tenha estabelecido um lugar de adoração a Deus. Então você será uma pessoa que tudo que põe a mão estabelece, prospera. Primeiro, Deus estabelece um pacto. Segundo, Deus estabelece um local, um lugar de adoração. Terceiro, Deus estabelece paz e sustento. É uma sequência simples de ser entendida. Se você não tem uma aliança estabelecida com Deus, você não prospera em nada. Você não sabe o que é adorar. Você talvez até frequenta a igreja, mas você não tem uma vida fluindo de adoração, de culto, de intimidade com o Senhor. Então você não tem nem paz, nem sustento. Esta é uma verdade. Talvez você que está me assistindo agora, seja alguém que não tem paz. Seja alguém que vive na angústia todo o tempo. Alguém que não tem sustento. Talvez até tenha dinheiro. Talvez até o seu armazém está repleto de comida, mas você não tem sustento da vida. Não tem alegria, não tem segurança. Esta é uma verdade. Não adianta você criticar, não adianta você resistir, não adianta você dar a sua opinião sobre qualquer uma das palavras que estão sendo pregadas nessa televisão, nessa emissora. Não adianta você ser alguém que tem sua opinião. Não adianta, se você é alguém que não anda em paz, você está perdido. Essa é a verdade. Eu e você precisamos ser pessoas que estabelecem. Você pode ser um próspero empresário, você pode ser um político que está me assistindo, e um bom político por aí, uma pessoa que fez a carreira. Mas se você não tem uma aliança com Jesus estabelecida na sua vida, você não estabelece nada nessa vida, vai passar. E como muitos que a gente vê o testemunho por aí, passam esquecidos. Passam na miséria, porque nunca estabeleceram nada de verdade. E Deus não te fez para viver assim. Deus te fez para você ter um pacto estabelecido com Jesus. Para estabelecer uma cidade, um lugar de adoração a Deus. E para ter estabelecido na sua vida paz e provisão. Olha o que o texto diz, Salmo 147, verso 12. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva, ó Sião, ao teu Deus. Porque Ele fortalece as trancas das tuas portas, abençoa os teus filhos dentro de ti. Ele é quem estabelece a paz nas tuas fronteiras, quem do mais fino trigo te farta, quem envia o seu mandamento pela terra, e a sua palavra corre muito velozmente. Ele dá a neve como lã, esparge a geada como cinza, e lança o seu gelo em pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e os derrete, faz soprar o vento e correm as águas. Ele revela a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e as suas ordenanças a Israel. Não fez assim a nenhuma das outras nações. E quanto às suas ordenanças, elas não as conhecem. Louvai ao Senhor. Davi está dizendo neste salmo que Deus
na cidade do louvor e da adoração, estabelece paz e provisão. Você é uma pessoa que talvez esteja correndo atrás de montar o seu negócio, de tocar o seu negócio. Talvez você esteja correndo atrás de salvar o casamento, a família, ou talvez as finanças, o lugar para morar. Mas saiba disso. Você precisa se tornar uma pessoa que estabelece como Deus estabelece. Você precisa ser alguém que usufrui de uma característica que Deus disponibilizou para você. Ser alguém que põe a mão e prospera e frutifica. Aquilo que faz, estabelece. E isso só é possível se você tiver um pacto com o Senhor Jesus. E se tiver um pacto com o Senhor Jesus, transformado, salvo de verdade, você será uma pessoa que adora a Deus, que cultua a Deus com todo o teu coração. Não apenas uma pessoa que frequenta a igreja. E se você for uma pessoa que tem intimidade na adoração ao Senhor, você será uma pessoa que anda em paz e tem provisão. Eu estou dizendo isso com tanta convicção porque Deus estabeleceu isso. Isso está estabelecido, mais real do que o prédio que eu mostrei, construído lá em 1638, que está estabelecido até hoje. Será esse estabelecimento de Deus na sua vida. Muito mais palpável, muito mais real. E a obra de Deus não estará estabelecida apenas nessa dimensão terrena, mas por toda a eternidade. Por último, Deus estabelece governo. O que é governo? Eu e você temos instâncias que, querendo ou não, precisamos governar. Nossa vida pessoal, desde o cuidado, a higiene pessoal, o alimento pessoal, o sustento pessoal, até qualquer outro projeto pessoal. Você tem que também governar uma família. Ah, não, eu decidi viver sozinho. Você nunca será sozinho. Nunca. Você pode até passar muitos anos sem se preocupar com família, mas vai chegar uma hora que você precisará da família. Então você tem que saber governar família. Governar o emprego, governar o conhecimento, governar a profissão, governar os dons, os talentos. Nós precisamos governar. E talvez governar uma pequena empresa, talvez governar o Estado, talvez governar a Câmara Municipal, talvez governar aquele emprego que você tem, aquela instância que você está lá como funcionário. Temos que saber governar, administrar todas as coisas. E é Deus quem estabelece em nós princípios seguros para que nós possamos estabelecer governo. Com sabedoria, com prosperidade, com graça. Ser alguém que estabelece todas as coisas. A minha pergunta a você é, quem é você? Nós poderíamos estudar mais uma infinidade de textos aqui. Mas como é a sua vida? Você é alguém que pode olhar para trás e ver os memoriais. Eu me lembro há 5 anos atrás, quando eu dei aquele passo. Eu me lembro há 1 mês atrás, quando eu dei aquele outro passo. Mas eu me lembro há 20 anos atrás, quando eu dei aquele passo. Memoriais de alguém que está construindo e estabelecendo algo. Mas se você não é assim, se a história da tua vida revela, na verdade, uma série de erros, de tentativas, de coisas que não prosperaram, talvez agora, nesse momento, você esteja sem rumo, sem direção, a vida está passando e você não estabeleceu nada ainda. Lembre-se, primeiro, Deus estabeleceu um pacto. Tenha um pacto com o Senhor. Deus estabeleceu um lugar, uma cidade de adoração. Seja alguém que tem intimidade de culto com Deus. Terceiro, Deus estabeleceu paz e provisão. Seja alguém que vive nesta cidade da adoração, onde você encontra paz e provisão. E por último, Deus estabeleceu governo. Para eu e você sermos alguém que governa bem todas as coisas, precisamos estar debaixo do governo de Deus. Se você não vive debaixo do governo do Senhor Jesus, se a Bíblia não é um manual de regra, de prática, de fé na sua vida, decida tomá-la desta forma. Decida fazer uma oração comigo hoje. Fala, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Eu desejo que o Senhor entre na minha história. Eu quero orar com você nesse momento. Se você pode, feche os teus olhos e diga assim comigo, Senhor Jesus, eu recebo esta palavra.
como tua palavra sobre mim. Verdadeiramente tem muitas coisas na minha vida que eu comecei e não consegui levar adiante. Algumas delas realmente não era para ter começado, mas tem algumas vitais: família, finanças, relacionamentos, uma caminhada com o Senhor. Me ajuda a ser alguém que estabelece. Nesta hora, Senhor Jesus, eu oro por cada vida que está me ouvindo, para que isto seja verdadeiramente mudado na história de quem me assiste. Pessoas que só tentavam, se transformando em pessoas que estabelecem, porque Deus estabeleceu o governo dele sobre elas. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Espírito Santo, flua conforme a tua palavra, a tua promessa, sobre cada vida que me ouve, que me assiste nesse momento. E eu proclamo, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, o poder transformador do teu evangelho, gerando vida e fazendo com que cada um de nós sejamos pessoas que estabelecem. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Em nome do Senhor Jesus nós te agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Que você seja uma pessoa que a cada dia aprende a estabelecer. Que você seja cada dia uma pessoa que aprende os princípios de Deus para estabelecer. Estabelecer a vida, estabelecer a família, estabelecer todas as coisas. Seja assim. Quero te dizer, meu irmão, quero te dizer, meu irmão, Deus ama você. Quero te dizer, meu irmão, Deus ama você. Ele preparou um manancial para você nesta noite.